Estamos de volta, a gente continua aqui nosso ia falar redação de novo, cara. Você já tá acostumado, né? O Cássio tá aqui, eu comecei o programa quase que falando redação e... porque tá ali no lado esquerdo aí. Tá. Ô, Também, Ricardo, posso fazer uma também. pergunta pra você? Diga. Como você trocou de blusa rápido? Você não tava com a blusa verde aí? Olha, rapidinho, hein? Agora você tá com a blusa branca, o que você Passo fez? de mágica, né? Ó. Passo de mágica. Rapaz, tá parecendo a de escola de mágica. samba. Não foi a Unidos da Tijuca que ganhou um ano trocando de roupa assim no Foi. mesmo segundo? O Ricardo tava lá. Com o carnavalesco lá. Vamos né? lá, Esqueci o dona nome dele. Taine. Oi. Vamos falar de futebol, vamos falar do TCC da Taine. Vixe. Tá aqui com a gente o Jair Moreira, que é um jogador profissional, né, de futebol. Conta um pouquinho da sua história primeiro, Jair. Você começou você é de Indaiatuba, né? Você começou lá. Isso, realmente eu nasci em Indaiatuba, sou natural de Indaiatuba, e comecei a jogar futebol lá no Esporte Clube Primavera. Era famoso na região, né? A região ituana. Né? E desde garoto, meu hobby e depois profissão foi a profissionalização do futebol. E a minha vida foi bem interessante, que de novo, aos 17 anos eu profissionalizei no Primavera e joguei lá vários anos, até a década de... completei os 20 anos, fui até treinar no Santos, né? Treinar com o Pelé, nossa estrela maior. Lá? Você treinou com o Pelé? Nós tínhamos um diretor do clube, era irmão do Laércio Milani, que foi titular do Palmeiras, do Santos, inclusive da seleção brasileira também. Né? E eu já trabalhava também naquele tempo. Eu tinha 20 anos. E fiquei um período lá, uns 15 dias treinando lá. E não entramos em condições, né, financeiras naquele tempo. Sim. E eu já trabalhava, né, tinha uma profissão, eu já era contador, né? E voltei para Indaiatuba e dei sequência na minha vida trabalhando. Mas sempre jogando no Primavera. E futuramente eu consegui jogar num clube que era perto de Indaiatuba, Salto de Itu, né? E até que o pessoal não gosta que falasse em Salto de Itu, que tinha até uma guerra regional, né? E joguei lá também um ano, na segunda divisão de profissionais, né? E joguei lá um ano e fui indicado por um olheiro do Estrada de Sorocaba, e que eu fui fazer teste também há um ano. Não tinha acertado minhas condições de contrato, e no ano seguinte realmente eu fui para o Estrada jogar futebol. Daí fiquei um ano jogando lá, mas nesse inteirinho, em 61, o Sidney Cotrim tomou informações sobre meu passado futebolístico, né? E foi me buscar para fazer um teste aqui na Prudentina. Foi realmente o ano que a Prudentina subiu para o profissional. 1961. Né? 61. Você trabalhava lá, então? Você Eu trabalhava numa cerâmica lá. Uma cerâmica. Eu trabalhava numa cerâmica. E eu vim fazer teste aqui. Fiquei um fim de semana só. Aqui em Prudente. E daí voltei, não houve acordo comigo, eu voltei. Mas como eu tenho agora uma família, família muito importante aqui, né? Os Gregs, né? Sim, são os Gregs. Os Gregs, né? São os Gregs. Então nós temos uma amizade muito saudável, né? E agora anualmente a gente vem visitá-los aqui, né? Você sempre está aqui em Prudente? Sempre estou aqui em Prudente. Para passear. Então eu joguei no Estrada durante um ano só também. Daí eu machuquei o menisco, né? Tive que operar o menisco e daí não deu mais para jogar futebol. Mas eu já tinha profissionalmente, né? Profissionalmente. Jogar futebol tem que jogar até hoje. Futebol eu jogo até hoje. Chama o Jair, ele tá lá, vai até pedalar. hoje, né? Até hoje eu jogo futebol. Vai dar caneta, vai fazer os caras chorar lá. O seu Banquitolando. Jair faz os caras chorar. A gente vai. Joga em qual posição? Eu era minha esquerda. Da esquerda. Minha esquerda. Ih, armava tudo ali. O Jair pegava a bola, o pessoal já falava assim, vai, chuta. Era até o Jair Rosa Pinto, né?
me chamavam, né? É. Que era o canhotinha, né? Canelinha fina, mas batia bem na bola. Né? Canelinha fina. Então, e minha vida foi essa. Né? Atualmente eu sou formado em administração da empresa, né? Sim. Tenho escritório de contabilidade em São Paulo. Agora estou aposentado, né? Também estou na vida não boa porque o NPS não paga muito. Não dá pra curtir. Mas não dá pra curtir curtindo. muito, né? Mas tem que curtir, né? Tem que verdade. aproveitar. Então, é tranquilo. Mas eu sou amado por futebol, assisto futebol todos os jogos. Aí, Torce pra que time, Jair? eu sou Corinthians, né? Eu sou Corinthians. sou nós. É Nós, Timão, né? Ih. Sou nós. Corinthians. É nóis, Ixi, você Corinthians. também, Ricardo? Mano, Ah, não me Eu sou decepciona. basqueteiro, eu sou Los Falou que é São Angeles Paulino, Lakers. mas não sabe. Eu sou São Paulina. é? Pozinho de arroz. É. Pozinho de arroz. Minha família, meu pai, tudo, minha família é São Paulino. São Paulino. Ah, é São gente Paulino, de São bem, né? Gente instruída na vida, né? São Paulino. Gente que não é feliz há muitos anos, mas... É, né? O último título foi em 2012, né? Então, É, o tempo que eu acompanhava mais assiduamente, né, o time. É. E agora fala, Taíne, Oi. no seu TCC, vamos falar do teu CCC, Vamos. que é ligado a essa história Sim. também. É, né? o Jair estava contando da Prudentina. A Prudentina foi uma fusão do Clube Atlético Prudentino de 1930 com a Prudentina, que na época da fusão, que deve ter sido mais ou menos em 36, que quando a Prudentina foi criada, só tinha o basquete. E aí o Clube Atlético Começou com basquete. Começou então, com basquete. Começou com basquete. Isso, que foi o que mais perdurou, né? Certo. O basquete que teve a Hortência e É, tudo que mais foi na da década de 80. né? Isso, e a Prudentina, que teve a sua passagem com grandes jogos por aqui, foi uma fusão do Clube Atlético Prudentino, que era um time da década de 30 aqui, ele e o Comercial Futebol Clube. Foram dois clubes daqui de Prudente, rivais. Tentaram até se unir uma época, mas devido à rivalidade forte, os torcedores nem apoiaram esse tipo de união. Então, basicamente, o que eu pude fazer no meu artigo foi, além de reconstruir a história do esporte de Prudente em 1930, porque faz muito tempo, as pessoas não estão mais vivas para contar. O que ficou dessa história não está documentado, ou estava na cabeça de quem viveu, ou na cabeça de quem ouviu. Sim. Quem viveu. Então eu consegui fazer um resgate dessa história e ainda procurar elementos identitários, ou seja, elementos da identidade do prudentino daquela época para formar quem era o cidadão. Quem era o prudentino que vivia aqui? Quem era o prudentino que assistia aos jogos? Então basicamente eu construí a identidade do prudentino no esporte de 1930. O objetivo do seu TCC era esse. Isso. Identificar A partir de fotografias que eu peguei no personalidade museu. do Prudentino naquela época. Isso, porque veio do questionamento, isso em 2017, quando Prudente fez 100 anos, a gente se pergunta, quem é o Prudentino? A gente só sabe que a gente gosta de molho verde, né? Lanche e molho É a verde. terra do molho verde. Dos lanches. Quem mais, né? Tipo, pra pensar, pra gente falar de um futuro, a gente tem que ter, com certeza, um passado muito bem construído. E eu comecei a perceber que o Prudentino não tinha características. Então é isso que eu fui buscar nas fotografias antigas, características do Prudentino, para ver quem nós somos hoje. Era mais forte assim na questão da parte esportiva, né? Prudente sempre teve vocação, teve tradição na parte esportiva. Todos os esportes, desde futebol, basquete, vôlei, principalmente na década de 70, 90, meados dos anos 2000, né? Em 1980 foi o grande divisor de águas dos Jogos Abertos do Interior aqui em Prudente, na abertura lá no estádio do Paulo Constantino, né? Prudentão, que dividiu completamente o que eram os Jogos Abertos do Interior e o que é hoje os Jogos Abertos do Interior, naquela 1980. E aqui em Prudente também começou os Jogos Regionais, antigamente eram os Jogos da Alta Sorocabana. Sim. Da Alta Sorocabana. Então, Inclusive, os atletas, né, foram tops, né? Exatamente. Tops. Que começou aí, teve toda uma mudança de abertura, enfim. Teve vários elementos importantes para mostrar a vocação de Prudente
claro, CAMEP, que tinha aqui em Prudente, foi extinta no final dos anos 90, né? Mas veio muito jogador, atleta, aqui, principalmente no atletismo, aqui para Prudente, por causa da tradição, da pista, da qualidade dos treinadores também, né? A MEP que se transformou na CBEP, né? Foi Que extinta, hoje, né? hoje é a CBEP. Mudou, que era a autarquia você tinha independência, hoje a CEMEP é a secretaria, aí a verba é um pouco menor, né? O recurso é um pouco menor. E a autarquia tinha um volume um pouco maior de recursos para você conseguir trabalhar. Então, se eles contratavam jogadores, e foi referência para outras cidades aqui de Prudente também. Macis, Goiânia também. Modelo da autarquia municipal de esportes, antiga MEP, né? E o bom de saber dessa história que era forte em 80, 90, 2000 é que no começo, tudo teve um começo. E o começo de Presidente Prudente, mesmo o primeiro clube que a gente teve de futebol aqui foi o União, que ele veio juntamente com o pessoal que veio povoar a cidade. Aí veio com Marcondes, com Goulart e esse pessoal que realmente descobriu a cidade e povoou a cidade. Aí, a partir das pessoas do União, se formaram os outros dois clubes, o Atlético Prudentino e o Comercial. E o engraçado é que eles, mesmo sem... Hoje a gente tem muito incentivo, né, do esporte. Agora você pensa em 1930, o que você tinha de incentivo do esporte, até financeiro? Não muito. E eles conseguiram construir estádio de futebol aqui em Prudente para esses dois times em 1930. Tanto o Prudentino quanto o Comercial tinham seus estádios. Não é um Prudentão, né? Era uma coisa muito mais... uma arquibancadinha só na lateral, um gramado não muito bonito, mas a galera comparecia. E mulheres, o mais legal de saber é que as mulheres compareciam, assistiam com crianças. Então, eu acho que a fomentação do esporte vem desde aquela época para construir o que a gente tem e teve, né? Todo esse tempo. E era um perfil totalmente diferente, né? De postura, década de 30, né? De convívio. Sim, quem abençoou, teve até bênção do campo. O Monsenhor Sarrion foi abençoar o primeiro jogo do Comercial Futebol Clube. Ele que estava lá. Então a gente já vê que o cidadão prudentino já era muito ligado à religião, à católica, né? Era muito, muito forte. Legal. E aí você, juntando o esporte, você vai pegando esses pontos para definir o... Isso. Eu analisei 3 fotografias. Você conseguiu fotografias nessa época? Consegui, no museu. Assim, não imaginava que o museu tinha tanta coisa. Tem desde 1910, assim, de pessoas que vieram para cá, né? Porque Prudente só foi criada em 1917 até os dias de hoje. O museu é maravilhoso. Peguei 3 fotos de lá, analisei de acordo com as técnicas fotográficas, né, que é o que eu estudo, iconografia e iconologia, e aí eu cheguei até alguns pontos de quem foi o Prudentino no esporte de 1930. Inclusive o Prudentino, com a subida da Prudentina em 61, e a Prudentina ficou até 67, 68, né, no esporte aqui, inclusive com um time bem arrumado. Era, né? Bom, sim, era bom. Inclusive, embora tenha perdido uma vez pelo Santos aí de 5-0, mas foi lá, né? Mas o Palmeiras tinha dificuldade em ganhar do Prudentino aqui. Era interessante. Tem uma história, né, Joy? Da mão do Pelé, né? Que falava 5, né? Que novidade o Palmeiras tem dificuldade, Que história é essa? Não, porque o Santos estava perdendo nessa época de 60, né? Tava de 2-0, o Pelé acho que fez assim, no intervalo, o jogo virou para 5-2, se não me falha a memória. O Pelé estava no auge, né? De ter sido campeão, 58, 58, né? E a Prudentino ficou um grande período na primeira divisão, que era... Hoje são 4 divisões do Campeonato Paulista, né? E ficou até 67. Aí decidiu parar com o futebol. Parar com o futebol. Inclusive foi demolido o estádio Félix Ribeiro da Ápia, onde que hoje é o ginásio da Ápia, porque foi uma decisão da diretoria na época de mudar os rumos do futebol profissional, né? Porque se não tivesse mudado, hoje que nem teria mais a Ápia aqui em Prudente, né? Aí depois da Prudentina, acho que só o grande sucesso é o Corinthians, né? Falecido Corinthians, né? Não esse que tá aqui sem, não. Tem que deixar, né? Tem que deixar claro. O Corinthians e Prudente, sem o TH, ele faleceu em 2001, em janeiro de 2001.
Depois foi ressurgir um outro Corinthians, com outro CNPJ, mas o Corinthians e Prudente. O que era o Corintinha, que tinha uma identidade com a cidade, tinha uma rivalidade, né, Jair? Que tinha um estádio. O Acho que era 58, né? Isso, 58 que ele... Isso, Parque São subiu, Jorge, né? que hoje é as lojas americanas, né? Os jogos americanos, né? É. A música, os jogos americanos, né? Parque- Que foi vendido, que ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Enfim, tem várias hoje o histórias, Corintinha, acho que é importante esse trabalho que o Taine fez, não tem história. Não tem esse material para você acessar. A Ápia, né, você vai lá no clube, você vê a identidade da Prudentina, você vê o basquete, vê o futebol e outras modalidades que compõem a Prudentina. Mas o Corinthians Prudente, dificilmente você tem. Perdeu. Felizmente o professor Sérgio Jorge nos deixou, era uma grande referência. A senhora Amélia Barreto também faleceu, eram torcedores abnegados. Hoje, a nossa realidade aqui não tem. A gente não tem torcedor da cidade. São pouquíssimos. Por quê? Isso vem de longo tempo, de muito time, vem time de fora e não tem uma identidade. Cogita-se pro ano que vem, a gente vai já projetando futuro, Cogita-se, né? 3 times. O que adianta você ter 3 times na cidade? E não ter nenhum um ótimo investimento. Não adianta. Não adianta. O Jair que viveu e participou desse início da Prudentina ali. Quem que você conheceu? Quem que você... Foi curto, né, sua... Foi curto. Aqui, mas- Curtíssimo, né? Mas Mas depois eu conheceu o pessoal ali, acompanhei, né? inclusive como E adversário. acompanhou. Como adversário, que eu vim jogar várias Sim. vezes aqui contra a Argentina, eu jogando pelo Estrada, né? Eu conheci o Ademar, o Glauco, O o Glauco Vicente, faleceu a semana, né? o Glauco, o Vicente, né? Quem mais? Cláudio, né? O centroavante. Reginaldo, o senhor disse também, né? Reginaldo, inclusive o Reginaldo eu visitei ele ontem, fazer matar saudades, né? Ah, muito bom. Isso é interessante. E como que era o futebol nessa época de 61? Olha, era futebol bem, acho que melhor do que hoje, assim, é um saudosismo que ele fala, né? Mas era diferente, né? Era assim, mais vontade mesmo a gente tinha, né? E no interior era assim também? No interior Também. E as cidades tinham mais jogadores da cidade mesmo, antigamente, né? Pessoas que nasceram na cidade, naquele tempo, por exemplo, o Presidente Prudente deveria ter vários jogadores. Minha cidade tinha vários jogadores, né? Da própria cidade. Né? Então era mais um amadorismo mesmo, né? E vontade do pessoal jogar, né? Era menos caicai e mais Menos caicai, né? chute na bola. Isso é verdade. Então era muito interessante. Desses que Inclusive eu me machuquei aqui. Eu tenho uma vida bem relacionada com o Presidente Prudente. Nós viemos do Estrada jogar contra o Corintinha, né? E eu tinha marcado já 3 gols. Olha aí. Aí eu falei que o seu Jair pegava a bola, os caras tremiam já. Mesmo, Ah lá. Aí, ó. Olha aí. E consegui estourar meu menisco aqui. Impressionante, né? Mas eu tinha muita relação com o Presidente Prudente. Se tivesse a tecnologia de hoje, hein, naquela época, hein, senhor Jair? Tinha continuado, né? Tinha. Hoje a tecnologia brasileira, a medicina brasileira é fantástica, né? Eu tenho, na minha operação, tem um corte, uns 10 centímetros mais aí, né? Atualmente é um furinho. centímetro assim já consegue. Ai, se pudesse tirar um menisco aí, o seu Jair ia jogar sempre. E não é invasiva a cirurgia, você consegue fazer. Olha, hoje eu com 78, fiz 79 agora em setembro. 79? 79 anos. Né? Já tô jogando. Embora agora tô jogando de goleiro, mas tá bom. Bom também. Dá uma descansada no pé, né? Só ficar na mão agora. Assim. Desse pessoal que o Jair falou, conheceu, você pegou alguma coisa? Não, Ricardo, foi muito difícil, porque as pessoas que jogavam em 1930, que foi a época que eu estudei, eram pessoas que já tinham uma certa idade. Sim. Então, assim, não era porque 30, 60 já é 30 anos aí, né? Então, assim, pelas fotos dava até pra ver que o pessoal ali tinha de 23 a 30 e poucos anos na época, em 1930. Então, são pessoas que já faleceram há muito tempo. Então, que pôde me falar um pouco sobre esse tempo foi bem difícil. Eu tive que procurar um TCC de geografia que falava do lazer em Presidente Prudente nos anos 30. Lá eu consegui mais informação.
Agora, com a galera aqui, o Paulo Taroco, do Globo Esporte, conseguiu... O TCC dele falava também sobre o esporte na cidade, ele conseguiu me dar uma ajuda. O professor Cesário também, que foi diretor da Prudentina na época dos... E foi até juiz, ele falava que Professor até... Sérgio Roberto Cesário. Ele falava que ele até apitava. Não, ele é uma lenda. Ele é lenda que tá sempre no Escada Café tomando um cafezinho. 3 da tarde. Cesário. Ele posta lá o Cesário. Gente E é irmão boa. do ex-vereador Flávio Cesário, né? Sim. Então eu não consegui falar diretamente. Tentei até falar com os filhos de um jogador que eu achei uma foto dele, porém ninguém me respondeu em lugar nenhum, nem rede social, nem telefone. Mas eu consegui pelo sobrenome, né? Saber de alguns parentescos, mas foi uma pesquisa muito difícil e em pouco tempo, né? Talvez se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria falar mais com Em parte de comunicação, assim, jornal, rádio, se eu consigo falar com alguém, porque... Tinha um registro também? De jornal, por exemplo? O Jornal tem. parcial já tinha, né? parcial de 22, se não me engano. Consegui algumas coisas de jornal, da Voz do Povo, que era o jornal da época aqui, que era onde tinha algumas notinhas, né, sobre o futebol, sobre o pessoal do futebol chamando para jogar basquete, né, convocando as mulheres para jogar handball. Handball feminino era muito forte em 1930. Aqui, pena que se perdeu, né, não se ouve mais falar do handball tão forte. Talvez Venceslau, não sei muito bem, mas o handball é uma coisa meio... Não, hoje é mais base, né? Ou nas faculdades também. Na Unesp tem sobre handball, e nas escolas. O amadorismo, né? Profissional... Não, profissional aqui na nossa região não tem. Profissional hoje na região... No Brasil tá... É só Dracena hoje. A gente fala de profissional, a gente fala de amador. Hoje profissional aqui na nossa região é só Dracena. E o Oswaldo Cruz estava disputando a 2ª divisão. O restante é pessoal amador. E colocar o atletismo também como profissional, né? Sim, o atletismo sim. E a natação é federado, mas é categoria de base, né? Federado, profissional mesmo, hoje é o futsal de Dracena, que disputa a Liga Paulista de futsal, né? Inclusive a gente até cita aí na nossa redação. Nós já tivemos aqui uma época imprudente futebol, basquete, masculino e feminino. Tivemos já Venceslau com basquete adulto participando de liga, Campeonato Paulista, né? Mas handball teve assim, Prudente, Martinópolis, com times disputando ligas regionais, né? Ligas amadoras, na verdade. Porque o handball fica mais concentrado na Grande São Paulo, em São Paulo e na Baixada Santista, né? É chato saber que começou, né, bem aqui e não prosperou, né, como tanta coisa. Tem. O handball feminino, que era uma coisa muito forte. Depois veio o basquete, que também ficou forte, depois deu uma perdida, né? Eu não sei o que acontece aqui. As coisas dão um boom e depois somem, Cássio Oliveira. Tem que renovação. O que acontece com o esporte? É renovação, gente. É renovação. Se não tiver renovação... É culpa da política? Como é que tá o esporte hoje aqui em Prudente, Cássio Oliveira? Diga para nós. O esporte em Prudente hoje, federado hoje, vamos colocar natação, atletismo, participando, a gente não tem hoje times disputando o campeonato profissional. Nem futebol, esse ano a gente não teve nenhum. O Grêmio optou por não participar esse ano, questões aí de grana. O presidente Prudente já está no seu segundo ano de licença, né? Cogita-se para o ano que vem o Grêmio Prudente, uma parceria aí com o Fute Fanatics, inclusive já até mudou as cores do time, mudou mudou a logo também, roda aí nas redes sociais a mudança. Olha aí, Fute Fanatics, né? Pegou a administração do futebol, né? Porque e o restante não tem mais nada. O Venceslau parou, né? Questões de grana também, de investimento acabou parando, né? E o restante agora é tudo amador. Então, o handball participando do amador, da liga regional, basquete também liga regional, são ligas amadoras, né? E o basquete também liga amadora. Natação participa de campeonatos federados, mas nas categorias de base. E o restante, assim, ciclismo é tudo amador, né? Uma questão amadora. Profissional mesmo, de alto rendimento que a gente fala, hoje a gente tem só a Valéria, que é da cidade, mas não mora hoje na cidade, né? Vive praticamente no Rio de Janeiro, né? E basicamente é isso.
O que falta? É renovação, é geração. Falta renovação. Que se pega a época do atletismo, a época do basquete, do futsal, não teve uma renovação, não teve uma sequência aqui. E você vai perdendo, você não vai formando atleta, vai tendo investimento. Outras cidades vão tendo um investimento, vão trazendo atletas, questão de bolsa, de atleta, investimento privado, investimento público na cidade também. E isso vai afastando e o pessoal não vem. Eu não vejo nem mais escolinha de futebol aqui em Prudente. Tem? Tem. Tem as escolas da CEMEP também. Tem, a CEMEP Não, tem. isso, CEMEP, mas- sim, mas eu digo, não sei, gente, parece que antes a gente via muito mais as crianças no campinho, sabe? É que hoje o campo nem tem, né? Então eu acho que perdeu tudo, perdeu as escolinhas que antes trazia, né, uma diversão para as crianças, sem ser celular e computador, que é importante também. Mas aí você não aprende a ser um atleta no computador, né? Mas hoje, assim, cara, a gente tem bastante espaços hoje, né? Tem o Sesc sempre, tem o SESC que faz eventos, você tem as praças esportivas aqui em Prudente também, né? Parte do povo. Mas o que falta? É o alto rendimento, é o que atrai. É onde que a criança, o adolescente vai ter o espelho, né, Jair? Daquela referência, você vê um jogador, você vê uma Hortência, você vê uma Paula, você vê aí o seu Vicente, né, naquela época. Você tem essa referência. Você vê o pessoal não tem referência. Não tem uma referência, né? Porque antigamente, não sei, acho que o tamanho da cidade também influenciava muito, eu acho, né? O pessoal era mais unido, né? E tinha a sequência, né? Tinha sequência de atividade. Hoje em dia também acho que tudo gira em torno de dinheiro, e dinheiro está curto, né? Então tá difícil, né? A pessoa se sobressai em algum lugar, ele já vai embora para os grandes Não dá centros, tempo de né? fazer sucesso. É tipo o mercadinho. Hoje em dia só os grandes mercados, né? Eles conseguem sobreviver, né? O pequenininho não tem mais espaço para ele, né? E hoje o futebol, ele é negócio, é business. Business, é negócio. É dinheiro. E o futebol no interior, hoje, ele tá morrendo. Hoje os grandes clubes, Troeste, você falou do Primavera. O Jair de Sorocaba, né? Tá em Sorocaba. O Atlético de Sorocaba acabou. Lá não tem time hoje. Só tem o São Bento. Tá na Série São B. Bento, Série B. Série B do Campeonato Na Paulista. parte de esporte, assim, em geral, lá em Sorocaba, como é que tá? Também futsal. Tem o futsal. Tem futsal. Que é o Magnus, né? Que é isso é a potência. O basquete, tem um time de basquete lá, mas muito ruim. Disputou Tá a Liga sempre- Feminina, tá- né? Triste. Está disputando agora, né? Então também está bem. Tem a Liga Sorocabana também, que já até disputou a Liga Nacional, aí abriu mão da vaga, questão de dinheiro, né? Então é isso também. Então, tá bem devagar, né? Falta investimento Não lá tem também. dinheiro. Falta investimento. Não tem Não é dinheiro. problema só aqui, né? De todo o interior, Todo pelo interior. jeito. Todo o interior falta investimento no esporte, não sei pra onde tá indo o dinheiro. Onde tá indo o dinheiro? Ô, Richard Vegas, me fala. Onde tá indo o Onde dinheiro? tá indo o dinheiro do Onde esporte? está? Me Isso é um fala. mistério. Mistérios do esporte. Ô, Taine, Oi. pra gente até encerrar, fala um pouquinho das entrevistas que você fez. Em que interessante, assim, histórias interessantes que você conseguiu pescar aí nesse seu TCC. Precisa ter a ver com o meu TCC ou pode Não, ser uma pode. coisa minha? Então eu vou falar da Hortência. Pode. Porque onde eu Pode. posso eu falo da Hortência, É. porque a Hortência tem uma coisa comigo desde quando eu era uma simples estagiária. Por quê? Porque eu estava lá fazendo o meu telejornal da professora Thaisa, né? Que Thaisa, ele lá na é obrigatório. É. Na faculdade de jornalismo a gente fazia um telejornal. E aí eu era produtora, né? Cada um passa por uma função de repórter, produtor, editor, Sim. cinegrafista pra gente aprender tudo. Eu era produtora e a gente tinha que falar sobre o basquete da Prudentina. Aí lá vou eu, toda empolgada, procurar a Tuti que jogou, né? Procurei alguns nomes que eu achei umas jogadoras da época da Hortência, assim, no Facebook, que eu consegui falar com elas As irmãs, né? pelo Vânia e Facebook. Vanira. pelo próprio Facebook, Pelo Facebook. pessoas que me responderam, foi bem legal. E aí a gente fica na expectativa de falar com a Hortência, né? É. Então, o professor Homero, o grande Homero Ferreira, já foi assessor da Hortência, eu acho, tinha o número dela. O pessoal falou, Taine, liga lá, né? Fala que você é minha aluna e ela vai te dar uma entrevista e tal. Aí, nossa, esperei sábado, né? Um dia mais tranquilo pra não ligar de dia de semana, vai que ela está fazendo alguma coisa. Liguei no sábado por Hortência. Aí, alô? Falei, nossa.
Falei, oi, eu gostaria de falar com a Hortência. Não tá. Falei, nossa senhora. Falei, então depois eu ligo depois. Tá, obrigado, tchau. Deu uns 20 minutinhos, liguei. Alô, oi, gostaria de falar com a Hortência? É ela. Aí eu já gelei, né? Não passava assim, nem ar na minha cara. Aí eu falei, Hortência, tudo bem? Meu nome é Taine, eu tô fazendo uma reportagem sobre a Prudentina. Eu queria saber se você poderia me dar uma entrevista. Aí ela gritou assim, é pra passar na TV? Aí eu falei, não, é uma TV universitária, ninguém vai assistir assim na própria TV, é só no computador e tal. E expliquei tudo da TV universitária da faculdade. Aí ela, mas você falou com mais quem? Eu falei, nossa, com todo mundo. E fui citando o nome, falei com o médico delas, falei com o treinador delas. E todo mundo me recebeu muito bem, Vendra, né? O Vendramini, grande Vendramini, assim, foi uma das melhores pessoas de se conversar. Você sabe que o Vendramini jogou no Corinthians, né? O Vendramini jogou no Corinthians. E aí, tipo, eu tava super feliz até que ela me cortou, me jogou um balde d'água. Aí ela falou assim, manda no meu e-mail. Aí eu falei, a gente não pode conversar por telefone? Falei, o Vendramini falou comigo por telefone, fulana falou comigo por telefone. Ela, manda no meu e-mail. Aí que eu percebi que eu tava sendo enganada, Ricardo. Sabe por quê? Você tava sendo enganada? Tava sendo enganada pela Hortência, porque o e-mail que ela me passou era @bol. Ninguém usava bol naquela época. E ela me passou lá, Hortência, não sei das quantas, @bol. Falei, velho, não vou falar Hortência, você tem certeza que é isso? Porque ninguém usa bol mais, né? Mandei, Ricardo, as perguntas. O e-mail voltou, não existia. Fui enganada pela Hortência. Você foi enganada pela Hortência? Fui. Aí eu peguei um ranço enorme da Hortência. E a história é que eu fui conversar com o professor Cesário, que conheceu a Hortência e... A Hortência tá chegando ali, ó. Vem aqui que nós vai tirar um X1 agora, 10 minutos de porrada, eu e a Hortência. Por que você não falou que você tinha falado com o Fidel Castro e tal? Gente, a Hortência foi péssima. Aí eu descobri com o Cesário que realmente ela é assim, que não foi tipo pessoal comigo, nem nada disso. Ela realmente era o jeitinho de ser meio grossa. Aí o professor Cesário também falou que ela dava umas mutretas nos jogos pra não dar cartão pra ela. Ela não aceitava que dava cartão amarelo pra ela por falta. Ela falava, vocês não podem dar esse tipo de falta pra mim, eu sou Hortência. Nossa, se eu tô lá, eu falo, fia, se encontra aí, bicho, você é boa, mas você não é a única, não. Já ia ficar brava com ela. Porque ela alavancou o time, mas é um time, não é só a Hortência, né? Então, apesar dela ter sido a grande estrela, eu acho que faltou muita humildade nela. E assim, até hoje. Ela fica postando foto da Prudentina no Facebook dela. Ai, não me engana, não. Não me engana. Pois eu vou lá e escrevo assim, é engraçado, quando é pra falar disso, você não fala, né? Postei lá, falei, quando a gente quer criar uma reportagem, uma notícia sobre isso, você não fala, né? Agora o saudosismo é só ir na rede social. Essa é a minha história. Essa história é... A Hortência. Esse tipo de pessoa aí, filho, você tem que valorizar. A jornalista passa mal, às vezes, né, Cássio? A gente sabe, jornalista a gente passa mal. Teve várias situações que você acaba deixando de lado e tem que valorizar realmente aquelas pessoas que merecem. Eu acho que a Hortência é um grande ícone aqui. Enfim, eu toco o barco pra frente. Valoriza aí as outras jogadoras, as irmãs Hernandes, né? Que Sim, a Jussara Causa foi ela é professora de educação física hoje, né? Ela foi uma das melhores pessoas que eu consegui conversar nessa época, assim. A gente foi lá na Ápia e o legal foi que ela se emocionou muito ao entrar na quadra da Ápia, assim, onde a gente tava gravando. A gente falou, bate uma bolinha aí pra gente fazer umas imagens e tal. E assim, ela contou histórias e foi muito legal que ela chegou num certo ponto da quadra, ela falou assim, nossa, eu lembro de uma cesta que eu fiz aqui de 3 pontos. E começou a contar e o olho dela aguava. Aí eu falei, gente, exatamente isso que você tá falando, Cássio. Eu falei, é essa pessoa que a gente tem que dar valor. Sim. Na pessoa que tava com a emoção toda de estar aqui, de jogar pela Prudentina. Elas são grandes amigas, a Jussara e a Hortência e todas as outras, as irmãs também. Mas eu acho que a gente tem que valorizar quem realmente tava com sentimento aqui. E a Hortência, um dia eu encontro ela e falo isso pra ela. Ela tá assistindo. Tá assistindo. Vem pro X1, Hortência. Isso, vamos pra Sorocaba. Vamos lá. O seu Jair já me convidou pra ir na praça conversar com a Hortência lá, pessoalmente, pra acertar as coisas. Porque eu ainda guardo mágoa. Isso foi há muito tempo atrás. Guarda mágoa
da Hortência, não, filho. Não pode. Mas eu acho que é importante, né, cara? Eu até estava falando em off para a aqui, materializar esse projeto. Eu acho que é importante você resgatar a história de Prudente, ver como que era a realidade, né, do futebol na década de 30, que não era profissional, era amador, profissional a partir da década de 50 e 60, para você contextualizar para os dias de hoje, que é uma outra realidade. Hoje o futebol ele é profissional, você não tem cultural, parte social, que você não teve uma formação de novos torcedores. Os antigos, infelizmente, pela idade, estão nos deixando, estão indo para um outro plano. Você tem uma concorrência com a internet, com a TV, com os clubes hoje europeus, né? Inclusive já começaram aí as ligas dos grandes clubes, internet, às vezes os canais fechados, o stream, DAZN, ou seja, para você levar os torcedores para sair da sua casa, para ir até o estádio, pro Dentão, hoje é difícil. Bem diferente do amador, que você não tem aí questão de grana, o pessoal vai por amor, você tem várias torcidas comparecendo nos estádios aqui em Prudente, leva o seu batuque, leva o seu ziriguidum, a galera vai, comparece, enfim, é bem diferente do futebol do profissional, infelizmente, porque nós temos aqui uma tradição, tem jogadores, mas tem história. Tem técnicos, tem o Djalma, tem o Horácio, tem o técnico Souzinha também, e outras referências aí, que poderia ter o próprio Marcelo Guimarães, que foi técnico do Grêmio, técnico do OPEC esteve também. Aqui com a gente também, esteve. Né? Alguns nomes grandes estiveram aqui também, né? Além dele, também quem mais esteve aqui com a gente? De jogador, assim? De jogador, teve o Jaime, né? O Jaime Neto, que a gente vai para o atletismo, o Pepe, natação, tivemos o João Paulo Bravo, que que ninguém conhece. Bravo. Não, é simpático. Que é um cara, tá aí, extremamente simpático, um cara que jogou na Bélgica, jogou no Japão, não, jogou em Porto Rico, Itália, hoje joga na Turquia, foi campeão belga, campeão italiano, o Piacenza, foi campeão mundial com a seleção brasileira. Aqui ele não fez sucesso, só lá, só não, fora. Aqui no Brasil ele só jogou só lá fora. no Barão, em Santa Catarina, nos clubes menores, e jogou uma época no time de Campinas, mas nunca chegou a ser campeão. E é um atleta que mora aqui em Prudente. Exatamente. Olha como a gente não tem Não noção conhece. de quem A gente tá não aqui. conhece. E é da técnico importância. agora do Sub-20 no Canadá. Estava até pouco tempo treinando o time no Campeonato Mundial. Teve um intervalinho que ele veio para Prudente. Ele se disponibilizou a vir aqui no Clube de Cesta, participou com a esposa dele, a Patrícia e a filha dele também, estiveram com a gente sexta-feira retrasada. É um outro atleta que ninguém sabe. Se passar aqui, ninguém conhece. O Jaime é outra referência, que está voltando agora para o atletismo, ser consultor lá em Bragança Paulista, e tem um projeto interessante no Benfica, que não é valorizado aqui no nosso país, né? Aqui a gente teve também, num clube de cesta, a gente teve o Alisson, que é o filho do Sérgio Jorge, né? Contou algumas Esse tinha histórias história muito boas. Outra aqui pessoa também que Sérgio tentou Jorge. me ajudar e falou, olha, infelizmente eu não consegui nada. Ele falou, eu acho que o que ficou da década de 30 estava na cabeça do meu pai. Ele falou, infelizmente documentado eu não tenho nada. O Valtinho da Caiuac também, que era uma grande diferença, também nos deixou. Ele sempre tinha fotos dessa época, era um grande historiador. Na época que eu estava no Imparcial, tinha uma coluna que nós fazíamos junto com ele, uma parceria, que trazia sempre esse resgate da Prudentino, dos clubes da década de 60, 70, Corinthians. Sim. Você tinha uma rivalidade sadia. Você tinha ali Jerônimo do Sertão, você tinha a Baixada da Ápia, era uma grande rivalidade que dividia a cidade, né? Infelizmente hoje você não tem essa identidade. Uma pena, porque o Prudente tem vocação esportiva, né? E aí eu pergunto pra você, o que você pensa em... Você pensa em prosseguir com esse projeto? Sim, o que você Ricardo, pensa em fazer com o que você conseguiu até agora? Então, o Cássio estava me perguntando, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu acho que precisa ser materializado mesmo. Porque se já foi difícil pra mim, né? Quando eu procurei e tudo Sim. mais, apesar de que ele fica disponível na biblioteca online da UNOeste, né? Que foi a instituição que eu me formei. Mas eu tô pensando seriamente em também mandar cópias impressas e deixar aí nas faculdades, no museu, e dar prosseguimento nele no mestrado, que aí eu passo para outras
outras décadas do esporte de Prudente, talvez de 40 a 60, é uma coisa que eu preciso estudar ainda, mas ele começou para ser um projeto de mestrado. Então esse é o volume 1 só, então. Ele é o volume 1. É o volume 1. Aí tem a década de 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Estamos cheios aqui de coisa para estudar. Tem vários volumes para você fazer, hein? Para estudar a fotografia e o esporte. E o esporte também, legal. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom papo. Agradecer aqui a presença do Jair também. Obrigado pela presença. Seu Jair, mais Agradecer o conhecido Hétero, né, que como trouxe Jair o Tremedeira, também. porque os caras tremiam, viu? Tremia na base ali. Quando o Jair Tremia. chegava ali, na meia esquerda, né? Isso. Meia esquerda. E hoje não tem meia esquerda, né, seu Jair? E hoje No não futebol, tem né? meia esquerda. Tá difícil, né? Difícil. Lucas Lima, É. tá vendo... Cabeça ganhando pensante tá 2 difícil. milhões, Fica no banco lá, né? Eu queria ganhar isso aí pra ficar no banco também. Ixi, Ah, oh, nossa pelo amor senhora. de Deus. Muito bem. É. Olha lá, não tem como discordar, né, É. Cássio? Não, mas aí depende de se pega o Volta. Só que se pega o Volta. Diga. Pega o Volta do Corinthians, que está há vários anos aí. Aí vai depender do jogador, se ele quer ficar no banco ganhando X ou ir para um clube. Aí vai depender da família, do jogador. Porque hoje tem muita ilusão no futebol que, não quero ser o craque. Hoje no nosso país, a gente não tem craque. É só o Neymar, que também não tá jogando nada. Que ele não joga. É uma pirâmide, né, gente? É aqueles poucos jogadores. Tem muito mediano. Aí o restante que ganha um salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos. A grande maioria, né? Vê a história do Figueirense aí, que não tá recebendo salário e não foi no jogo contra o Cuiabá, perdeu do WO, porque não teve pagamento do salário, Não tem salário. atrasado. Verdade. Salário atrasado. São Nossa, o pouquíssimas Figueirense, pessoas já lá em foi um cima, né? clube, Recebendo então. A uma gente tá grana falando de boa. Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, que não foi. Mas não é de hoje. Não é de Eu hoje. conversando aí com o Reginaldo ontem, ele falou que ele jogou aqui até 67. Daí emprestaram ele pro Londrina. Ele também ficou lá 6 meses e machucou o joelho, tinha que operar o joelho e sem receber dinheiro. Nossa Senhora. Ele foi embora porque estava emprestado, né? Então é uma coisa difícil. E um detalhe, hoje no nosso país é só futebol e profissional. As outras modalidades não são profissionais. Então hoje o jogador ele pode assinar uma carteira assinada, eles têm por fora, que é a lei que é o direito de arena, né, que é os direitos de imagem. Hoje só o profissional é o futebol. Só o futebol. É quando você Cara, já faz o futebol. registro de carteira e tudo, né? O restante não tem. Você viu o time lá do Avaí, né? Que ganha- recebe dinheiro. Quer dizer, na carteira eles recebem R$2.000. E ganha. E o resto é imagem, né? Imagem. E não tinham pago nem os 2.000. Que aí porque chega em 3 meses, se não tem um pagamento, o jogador pode rescindir o contrato. Pode rescindir o contrato porque está na carteira, né? Porque o direito de imagem é um por fora. Olha aí, tá aí. Por fora. E o direito de imagem meu aqui, Ricardo, você vai pagar quando? Olha aí. Tá vendo? Você assinou o contrato? Só manda Você isso. assinou o contrato? Foi o contrato Você no não assinou o Zap. contrato? Foi no Zap? Foi no Zap o contrato meu com o Ricardo. Gente, muito bom. Obrigado, seu Jair. Jair Moreira. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço muito. Obrigado mesmo. Taine. Mais uma semana, né? Sucesso, mais uma semana. Sucesso aí na... Você vai fazer mestrado agora também? Sim! Você não quer parar de estudar, então? Não pode, né? Você Não não pode. pode, A educação né? ainda é o melhor caminho para esse Sim. país. Não, a gente nunca para de estudar. É que... acho que não aguenta outra faculdade. Não. Faculdade aí, mais 4 anos de faculdade é Não, difícil. Mais não. 2 de mestrado dá ainda. É complicado. Vamos ser a mestre, né? The Master. Semestre. Master. Master. Cássio Oliveira, valeu. Então, segunda-feira com redação em novo horário, né? Novo horário do Ah, Redação. é? É 8h30 da verdade, noite. hein? Deixa eu falar. Redação Vitrine a partir de segunda-feira. Aí novo horário a partir das 7h30 da noite, das 7h30 às 8h30. Os programas que eram às 9 às 8 vai para as 9, né? E também estamos sorteando uma bandana do pessoal do Pé de Vela que vieram ontem aqui, né? Fizeram o clube de sexta. Pé de vela ou pé de vela? Pé de Vela. Pé de Vela Bike Club. De pedir ou de pé? Não, É os pés. Eu peço vela ou meu pé de vela? não sei. É o Ah pé. lá, buguei o Ricardo. Não sei como é que é. Buguei o Pede- Ricardo. pede- Pede Pede vela. de pedir? Pé de vela. Buguei o Não sei, Ricardo. Não sei. Ah lá. Pé de vela.
Pé de vela, que é o negocinho da bicicleta ali, né? Que é um negocinho que Olha lá, bugou. Que faz o- Ele me explicou. Não sei. Dos Mas, pepos, né? o mais importante que nós temos aqui, ó. Uma bandana que eles deram de presente pra gente sortear. Vai lá no nosso Instagram, pra você ganhar esta bandana aqui exclusiva do Pé de Vela Bike Club. E também hoje à noite tem stand-up Prudente a partir das 8 horas da noite no Centro Cultural Matarazzo. Obrigado, gente, bom final de semana. De Papo volta semana que vem. Assine aí, aperte o sininho. Valeu, até a próxima.